Olá, meu amigo, minha amiga, meus alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Vida Discipular, da nossa Igreja Assembleia de Deus, chamados pela Graça. Espero que você consiga, no decorrer das aulas ao qual estará participando, entender o teu chamado. Espero que você consiga entender o seu papel como líder cristão. Que você venha entender para que Deus te chamou. Quando preparamos este curso, quando surgiu a ideia deste curso, foi para que, dentro da crise ao qual nós estamos vivendo hoje, nesta pandemia, qual seria a postura da liderança cristã durante e após? Aí surgiu a ideia deste curso. E nós estamos aqui hoje para dar a disciplina às características da liderança cristã. E eu te convido a viajar comigo um pouco nessa disciplina. Eu te convido a vir comigo para que possamos juntos nos aprofundar na palavra do Senhor e também nos aprofundar em algumas literaturas, a qual a indicação está no final da apostila. A apostila é essa que está no link ao lado da nossa plataforma. É as ferramentas que nós iremos trabalhar para que você possa ter um bom entendimento e uma boa aula. Quando nós falamos em liderança, meu querido, nós temos uma visão de liderança mundana, de que o líder é aquele que somente manda, o líder é aquele que somente determina, o líder é aquele que é uma pessoa que está à frente e que ele manda e nós fazemos. Ele determina e o seu liderado faz. Ele impõe as regras e nós obedecemos. Ele aponta, nós vamos lá e fazemos. Só que quando eu olho para uma liderança cristã, eu entendo que a liderança cristã, ela é aquela que, além de fazer, primeiro, além de ser exemplo, além de ser aquele que vai à frente mostrar como que faz, ele tem um algo mais que ele precisa exercer na tua vida. E este algo mais são as características que nós vamos estudar aqui. As características, as qualificações de um líder, que são as mesmas qualificações de um obreiro, que o obreiro, todo obreiro é líder. Se você for analisar, você está sempre aconselhando, você como obreiro, você como líder de adolescentes, você como líder de jovens, você como líder de irmãs, de homens, qualquer liderança dentro da igreja. Ah, mas eu não sou consagrada diácono, eu não sou presbítero, eu não sou pastor, mas você é líder. E o líder está sempre aconselhando. E essas qualificações, elas são para mim e para você. E quando eu comecei a ler o livro de Timóteo e de Tito, para entender qual é o nosso papel de líder cristão, eu observei muita diferença na nossa liderança mundana e a nossa liderança cristã. E o mundo, quando nós observarmos hoje a atual situação do mundo, se faz necessário que cada um de nós, tanto eu quanto você que está aí me vendo, seja referência daquele ao qual estão sob a nossa liderança. Porque o mundo está tão perdido, o mundo está tão podre, o mundo está tão corrupto, e infelizmente dentro das igrejas também existe essa corrupção. A imoralidade tomou conta do sistema.
tanto mundano quanto dentro das igrejas. A imoralidade está no nosso meio. E nós vemos a necessidade de formar líderes forjados na palavra de Deus. Nós vemos a necessidade de formar líderes fiéis, homens e mulheres que têm o coração voltado para o Senhor. E diante desta necessidade, nós precisamos que o Senhor levante homens e mulheres obedientes, que escutem a voz do Senhor e que deixem algumas coisas de lado. Quando Paulo já havia fundado a igreja de Éfeso, né, e nós vemos isso lá em Atos, está um pouco à frente, eu vou falar disso daqui a pouco. Mas quando Paulo determinou que Timóteo ficasse em Éfeso, eles estavam indo para a Macedônia e Paulo disse assim, lá no livro de 1 Timóteo 1, verso 3: Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Ali, Paulo ele já tinha visto que a igreja em Éfeso estava enfrentando uma situação de falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinadores, introduzindo no meio do povo, no meio da comunidade cristã, o judaísmo e o gnosticismo, além de outras situações. E quando eu olho para nós nos dias de hoje, eu vejo também que nós temos o mesmo desafio. Só que hoje já não é mais só o judaísmo ou o gnosticismo. Hoje nós estamos vivendo a era dos pregadores coaching, dos líderes coaching, daquelas pessoas que foram preparadas para trazer uma teologia de autoajuda, para trazer uma pregação de autoajuda, com frases de impacto, com frases que te ensinam a determinar, mas que ao mesmo tempo, quando você está dizendo eu determino, você está colocando Deus contra a parede. E não foi para isso que o Senhor te chamou. Então você que está aí me ouvindo, você precisa ter uma postura diferenciada da liderança aí fora. Você precisa ter uma postura diferenciada de todos, porque você é um líder cristão. E como líder cristão, nós precisamos ter algumas características, além da santidade, além da intimidade com Deus, além da desenvoltura com a palavra do Senhor, além da piedade, da caridade. Nós precisamos ter algumas atitudes que é diferente da liderança aí fora. E como líderes, nós precisamos nos embasar na palavra do Senhor. Um líder cristão não pode ser um líder se ele não tiver conhecimento da Bíblia, se ele não tiver conhecimento das Escrituras. Como que ele vai liderar? E esse é um desafio para nós. Esse é um desafio porque nós temos um compromisso de pregar o Evangelho, de ensinar, porque o Senhor quer que os homens se salvem. E nós somos responsáveis para levar este Evangelho. Só que Paulo, quando ele deixou a igreja de Éfeso, ele informou aos bispos e presbíteros de lá que eles teriam problemas. E por isso ele precisou enviar Tito e Timóteo para a igreja de Éfeso e Creta, para que eles combatessem certas situações que estavam sendo introduzidas na igreja. As heresias que estavam sendo introduzidas naquela igreja, naquela comunidade. E quando ele partiu, ele falou
para os discípulos. Eu vou. Mas eu sei que se introduzirão no nosso meio falsos profetas. Esses falsos profetas, eles estavam introduzindo na comunidade cristã o judaísmo, práticas judaicas. Se você não guardar determinado dia, no caso o sábado, que o judaísmo guardava. Se você não fizer certas práticas, você não vai ser salvo. Paulo, ele gastou um tempo ali em Éfeso ensinando, colocando as bases do cristianismo, o fundamento do cristianismo. Quando ele parte, entram alguns e começam a introduzir outras coisas ali. Aí ele falou, não posso deixar isso acontecer. Não preguei o evangelho em vão. Não ensinei em vão aquela igreja. Não formei discípulos. É como se a morte de Cristo fosse em vão. Que quando Cristo morreu, que ele gritou, está consumado, suspirou, e veio a morte, o véu, ele se rasgou e partiu em dois. Ali ele deu livre acesso ao Santo dos Santos. Só que antes, nós vemos lá em João 14, quando ele diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E mais à frente ele diz, eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o Consolador. E o Consolador é o Espírito Santo do Senhor. O Consolador, ele veio para ficar com você até a consumação dos séculos. E Paulo, cheio deste Consolador, cheio do Espírito Santo, ele começou a pregar a palavra do Senhor em Éfeso. E a cidade de Éfeso, ele tinha ali um problema, porque nesta cidade era a cidade guardiã da deusa Artemis, da deusa Diana, que para os efésios, ela caiu do céu diretamente de Júpiter. Né? Eles tinham esse deus, é um dos principais panteões da igreja do romano, lá de Roma. E ele começou a pregar o evangelho, ele começou a ver a dificuldade, porque dentro deste templo existiam as práticas, orgias sexuais. E Paulo enfrentou problemas porque, quando ele começou a pregar Cristo, os comerciantes que ganhavam em cima desta deusa começou a ter prejuízo. Você vai ler isso lá em Atos. Você pode ver Atos 18, a fundação, Atos 19 e depois Atos 20, que é quando Paulo fala da igreja de Efésios. E ele teve problema com os comerciantes. Só que o problema maior veio quando Paulo foi embora. Que quando Paulo partiu de Éfeso, ele não deixou ali um responsável. Ele deixou bispos, né, presbíteros, para poder cuidar da igreja. Olha o que ele diz aqui em Atos 20, 28 e 31. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Mas olha o que Paulo diz. Vigiai, porque até mesmo do meio de vós se levantarão falsos profetas, lobos que introduzirão heresias. Aí Paulo ele fala, Timóteo,
Eu te deixei em Éfeso para pregar a verdade, para fazer com que os cristãos daquela comunidade permaneçam nos caminhos do Senhor. E quando eu olho para nós hoje como líderes cristãos, e nós vemos, infelizmente, muitos líderes cristãos que não estão fazendo com que os seus liderados permaneçam no caminho. Eles estão vindo com novas doutrinas, eles estão vindo com novos ensinamentos, eles estão vindo com esta prática coaching, né? São bons administradores, bons oradores, né? Eles têm, como que eu vou te dizer assim, uma boa postura, uma boa vestimenta, né? Uma boa oratória. Eles falam frases de impacto, eles pregam, mas só que este evangelho que eles estão pregando é como se eles estivessem tirando a autoridade da Bíblia. E eles estão ensinando, eles estão trazendo uma postura que estão fazendo com que os cristãos de hoje não leem a Bíblia. E o que eu quero te ensinar com isso é que você, líder, você que está sendo preparado para ser um, o seu compromisso é fazer com que o teu liderado, que a ovelha que estará sobre os seus cuidados, venha a entender que a Bíblia é a nossa única regra de fé. E Paulo ele determinou ali para Timóteo, ele falou, ei, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Você que está aí me assistindo, você que está aí me ouvindo, você que já assistiu a primeira aula e vai ainda ver mais duas, você que tem esse desejo ardente no seu coração de ser um líder, de ser um pastor, de ser um diácono, um cooperador, de ser um voluntário na casa do Senhor, você está almejando algo excelente para a tua vida. Mas só que Paulo ele diz aqui para Timóteo, no verso 2 do capítulo 3, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e nem avarento, e que também governe bem a tua casa. Olha o nosso desafio como líder. Já parou para pensar a sua responsabilidade? Em Tito, ele fala para Tito, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. Vamos trazer para os nossos dias? Você está sendo levantado, você está sendo preparado para colocar em ordem as boas coisas que ainda restam. Diante da situação que nós estamos vivendo de líderes corruptos, de líderes cristãos sem piedade, sem amor, sem compaixão, líderes cristãos que são gananciosos. Aí nós podemos usar isso que Paulo falou para Tito. Coloque em ordem as boas coisas que ainda restam. Meu querido, antes da volta de Cristo, nós precisamos entender que nós precisamos levar essas pessoas para o céu. Nós precisamos levar essas pessoas para os caminhos do Senhor. Olha a sua responsabilidade. E Paulo viu essa necessidade dentro da igreja de Éfeso e Creta. E ele precisava combater esses falsos ensinos, essas heresias. E logo após a ascensão de Cristo,
né? Nós vemos ali no primeiro século, segundo século, terceiro, quarto em diante, nós vemos que os pais da igreja, os primeiros pais da igreja após os apóstolos, eles enfrentaram as mesmas situações com alguns hereges, com ensinos falsos. E esses ensinos continuam e eles combateram com o conhecimento da palavra. E nós precisamos também combater. Nós também precisamos enfrentar esta situação. Não podemos deixar, irmãos, que estes ensinos entrem na nossa igreja. A igreja foi levantada para cuidar daqueles que necessitam. A igreja foi levantada para ensinar, a igreja foi levantada para orientar os fiéis a permanecerem firmes para ir morar no céu. A igreja foi levantada e você como líder está sendo levantado para manter essa disposição que Paulo teve na igreja de Éfeso, que Paulo teve na Ásia, que Paulo determinou para Timóteo e para Tito. E nós temos hoje que ter esta mesma disposição, fidelidade. Nós precisamos ter compromisso com a obra do Senhor. Nós precisamos ter a fidelidade neste trabalho, seriedade. Quando você assume um cargo de liderança ou quando você for assumir, entenda uma coisa. Todos os olhos estarão voltados para você. Todos estarão de olho. Eita, será que ele vai acertar? Será que ele vai pecar? Será que ele vai seguir o que a Bíblia fala? Pensa. Faça essa reflexão. O apóstolo Paulo enfrentou diversas situações para manter a sã doutrina intacta. Nós também enfrentaremos. Nós não somos diferente dele, temos dificuldades, temos sim muitas situações. E eu quero que você se aprofunde nisto. Eu quero que você se aprofunde neste estudo. Eu quero que você leia a Bíblia. Eu te oriento, eu te convido a ler a Bíblia, eu te convido a ler as literaturas que estão indicadas. Eu te convido a você, porque hoje nós estamos enfrentando situações de pastores, megas pastores, pastores empresários, né, pastores de televisão, pastores da mídia, pastores coaching, ensinando, só que ao mesmo tempo eles não têm compromisso com os fiéis. Eles ensinam, mas eles não dão o feedback que o fiel precisa. Eles não dão a atenção que o fiel precisa. Eles não dão atenção para a família do fiel. Eles não dão atenção para o casamento do fiel. Eles não dão atenção para os filhos do fiel. Tenho observado, não só, não vou falar na igreja A ou B, mas eu tenho observado na comunidade cristã que famílias estão se deteriorando, filhos estão virando mundanos, filhos que cresceram dentro da igreja. Aí eu te pergunto, líder, aonde está você? Para ensinar estas famílias, estes filhos, estes pais, a lidarem com as situações do mundo, a lidarem com as situações onde os filhos olham para fora, vejam ali e falam, meu Deus, aquela balada é boa. Como assim, o presbítero Edivaldo, meu Deus, aquela balada é boa? Porque nós temos por costume, né, o mundo tem por costume dizer, meu Deus, né, é a expressão, olha que coisa maravilhosa. Mas o mundo aí fora não é bom. E nós como líderes precisamos ter essa desenvoltura e precisamos cuidar da família. Você como líder cristão, como pastor, como diácono, como presbítero, como líder do ministério de casais, como líder dos jovens, como líder dos adolescentes, como líder de todos os departamentos da igreja que tem, o seu papel é orientar. Porque muitos estão sendo formados através de cultos televisivos, de cultos da internet. Só que nós temos algo importante em nossa vida.
que são as características da liderança cristã. Nós temos uma grande responsabilidade, que é fazer com que os nossos liderados permaneçam firmes no caminho de Cristo. Nós devemos fazer com que eles cheguem aos céus. Olha a responsabilidade que você tem na tua vida. O compromisso que você precisa ter como líder cristão vai além do que você possa imaginar. O mundo contemporâneo tem enfrentado diversos tipos de novos pensamentos, e muitos desses estão vindo desses líderes coaching. Mas nós temos algumas qualificações que precisamos ter em nossas vidas. E uma liderança cristã, ela não pode ser formada por métodos que distorcem a sã doutrina. A liderança cristã que está aparecendo hoje está tirando a autoridade da Bíblia, está tirando a autoridade do cristianismo, está tirando a autoridade de Cristo. Esta semana mesmo surgiu um absurdo de um desses líderes, desses pregadores coaching. Eles têm falado muitas besteiras. Só que você está sendo levantado. Você está sendo formado. Você está sendo preparado para combater estas heresias que está tentando adentrar dentro das igrejas. E o meu papel, como orientador, como professor, como presbítero, é te falar: vamos combater, vamos aprender a palavra do Senhor, vamos nos aprofundar para combater estas heresias que estão chegando dentro da igreja. Hoje eu escrevi uma frase antes de preparar este vídeo e eu lancei nas redes sociais. O problema não é fazer parte da igreja de paredes, de uma instituição religiosa, de uma Assembleia de Deus, de uma batista, de uma congregação, de uma metodista, são diversas denominações. O problema não é fazer parte da igreja de 4 paredes. O problema, sabe qual que é? É nós que vivemos dentro da igreja de 4 paredes, mesmo sabendo que nós somos o templo do Espírito Santo, nós não temos amor, nós não temos compaixão, nós não temos piedade, nós não estamos ajudando as viúvas, nós não estamos fazendo o nosso papel de líder cristão, fiel, verdadeiro, íntegro, reto, aquele que se desvia do mal, aquele que o Senhor lá no Salmo 53, verso 2 diz, ele está olhando dos altos céus, procurando aquele que o adore. Porque o nécio disse no seu coração: não existe Deus. E hoje tem surgido líderes, PhDs em divindade, PhDs em Bíblia, PhDs no Espírito Santo, na Trindade. Mas eles não têm compromisso com o fiel. Eles estão falando muitas besteiras. Então nós, como líderes, temos que fazer com que essas pessoas permaneçam dentro da igreja e não procurem as igrejas sem parede aí fora, que não tem raiz, que não tem embasamento bíblico. Qual é o compromisso de um pastor de uma igreja sem parede? Qual é o compromisso deste pastor? Nenhum. Ele vai orar por você, ele vai te ensinar a Bíblia, mas no momento que você mais precisar, você não terá com quem contar. Então esse é o nosso papel, é fazer com que eles permaneçam. Você, líder, precisa ter esta prática. Você precisa ter esta prática. E as características que nós precisamos ter: examinar as Escrituras. Devemos ser igual aos bereanos. Eles eram os mais nobres. Paulo e Silas foi pregar lá em Bereia, na sinagoga. Quando eles viram que os dois pregaram, ensinaram, eles pegaram as Escrituras e foram ler para ver se era isso mesmo que eu estava dizendo. Você precisa examinar as Escrituras. Você, para ser um bom líder, precisa examinar as Escrituras
Ouvir o que estão pregando e falar, deixa eu pesquisar aqui. Atos 17, 10, 11, você vai perceber isso. Você precisa, como líder cristão, ser um leitor assíduo da Bíblia, para que você possa ensinar. Você precisa conhecer para ensinar. Você precisa entender que a palavra do Senhor, ela não pode ficar vazia, ela não pode voltar vazia. Entenda isso, meu querido. Entenda isso. Seja um leitor assíduo. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite. Foi o que o Senhor falou para Josué. E isso serve para nós hoje. Leia. Leia. Entenda. Entenda isso. Para que você seja um bom líder. Para que você seja um bom cooperador. Para que você seja um bom mentor dos teus liderados. Persiste em ler, em exortar, em ensinar até que eu vá. Foi a orientação de Paulo para Timóteo. Persista, lá em Timóteo 4,13. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Meu querido, seja exemplo dos fiéis. Quando você assume uma liderança, seja ela empresarial ou na igreja, a primeira coisa que vão fazer, você será observado. Todos olharão para você. Todos. Nós não estamos imunes ao pecado, mas nós podemos desviar do pecado. Nós podemos praticar o bem. Seja exemplo dos fiéis. Seja uma pessoa irrepreensível. No modo de falar, no modo de agir, no modo de pensar. No profissional, na escola. No seu compromisso com Deus. Que você vai entender que a tua liderança, ela vai ser excelente quando você for fiel ao Senhor. Não seja ganancioso. Não use da tua liderança, não use da tua igreja, não use do ministério que o Senhor colocou na tua mão para se tornar rico, para se dar bem. Você que está sendo formado, entenda. Entenda uma coisa. Fiel, dê o dízimo. Fiel, dê uma oferta. Aplique na obra do Senhor. Não aplique na tua vida. Ah, mas eu vivo integralmente da obra. Eu sou integral na obra. Mas não explore a tua ovelha. Digno é o trabalhador do teu salário. Você é digno de um salário, você está trabalhando. Mas não use isso para se enriquecer. Não use isso para ficar rico. Não use isso para se dar bem. Agora, uma característica que eu acho muito boa para nós hoje é ser voluntário. O Senhor, lá em Mateus 9, 35, ele diz: E percorrendo Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e arrogantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Estamos vivendo um momento de crescimento da igreja, um momento onde o número de discípulos estão aumentando, só que estamos num momento que poucos querem assumir um cargo de liderança, poucos querem ter uma vida voluntária na casa do Senhor, poucos querem ter um momento voluntário na obra do Senhor.
E eu vejo que o trabalho voluntário ele é muito importante para nós cristãos, para nós líderes cristãos. Para você que está sendo formado, entenda, seja um voluntário. Seja um líder voluntário. Não fique esperando receber algo. Não fique esperando receber um prêmio, receber um salário para poder fazer a obra do Senhor. Não espere isso, meu querido. É muito gratificante. Não barganhe com o seu fiel. Outro dia, eu conversando com uma jovem nova convertida, ela me falou: presbítero, eu liguei para um pastor e falei, eu preciso de uma oração. Ele falou, minha querida, eu faço sim, mas vamos fazer uma campanha na tua casa e cada culto é 150. Eu falei, opa, que é isso? Cobrando. A obra do Senhor ela é voluntária. Aonde vamos parar? Ei, líder, olha o que está acontecendo. Não podemos aceitar isso. Seja voluntário. Paulo ele disse: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. 2 Timóteo 9,7. O trabalho voluntário ele é um desafio para mim e para você. E entregar com alegria, eu não vou falar de oferta de dízimo não, mas eu vou falar da minha vida com Deus, da minha vida para com o meu liderado, da minha vida para com a ovelha que está sob os meus cuidados. Eu vou contribuir com alegria, eu vou ajudar. Se a família precisa, eu vou até a família. Se o filho precisa, eu vou até o filho. Se meu amigo precisa, eu vou até o meu amigo. Se as ovelhas estão precisando, você como líder, vá até a ovelha. Contribua. Contribua com alegria. Ei, líder, faça com amor. Faça com alegria. Agora tem algo muito importante que nós precisamos entender, que é lutar pela verdade. A salvação ela está em perigo. A verdade bíblica está correndo risco. O cristianismo tem corrido risco a cada dia. Precisamos proclamar a verdade. E proclamar esta verdade, ela causa divisão, desconforto, dor. Olha o que Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, 32. Se como homem combatia em Éfeso contra as bestas, imagine nós hoje. Meu querido, temos que enfrentar essas heresias, lutar pela verdade de Cristo, lutar pela verdade do Evangelho. Vamos combater. Leia a Bíblia, seja fiel. Não podemos deixar estas coisas acontecer. Judas, ao escrever o seu livro, olha o que ele diz: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Líder, aluno, amigo, meu irmão em Cristo, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus. Olha o que eu li lá em Salmo 53. O nécio diz no seu coração, não há Deus. Olha o que Judas diz, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Está lá no livro de Judas. Leia que você vai entender. A igreja hoje está enfrentando uma situação muito complicada. A igreja hoje está enfrentando uma situação muito difícil.
A igreja hoje, a igreja do século XXI, assim como a igreja do primeiro século, está enfrentando situações de heresia sendo introduzida no meio do povo. Só que você que é líder, tenha boa conduta. Seja exemplo do fiel. Seja responsável. Tenha compromisso com a palavra do Senhor. O líder, para ser bem-sucedido, precisa se submeter a Cristo e não olhar para trás. A necessidade de formar líderes preparados para cuidar, formar e manter. Quando eu olho para Moisés, ele liderou após sair de uma escravidão no Egito. Moisés liderou no deserto. José liderou após anos de prisão e liderou no meio da fome. Davi liderou num período de guerra. Davi levantou um exército de homens desgraçados, homens que estavam falidos, homens que ninguém dava nada. E você? E você? Líder, aluno, seja mentor dos fiéis. Leia o livro de Timóteo, leia o livro de Tito, entenda as qualificações que Paulo determinou aqui na vida deles, mas tenha também essas qualificações ao qual eu falei aqui para você. Lute pela verdade. Não seja ganancioso. Precisamos ter isso na nossa vida, porque nós somos observados o tempo todo. Se aprofunde. Se aprofunde na palavra do Senhor. Se aprofunde nas literaturas. Busque conhecimento. Busque intimidade com Deus. Noé viveu num período que ninguém queria saber de adorar a Deus. Mas o Senhor achou graça em Noé. Jó era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal. E o Senhor falou: observaste o meu servo Jó? Seja você também este. Seja uma pessoa irrepreensível, reta, que se desvia do mal. Meu querido, para nós encerrarmos, eu deixei algumas indicações de leituras aí no final da apostila. Procure ler estes livros. Se aprofunde na palavra do Senhor. Tenha uma vida com Deus, tenha uma vida de intimidade com Deus. Como diz Billy Graham, ore até Deus não te ouvir. Né? Ore, não é para Deus te ouvir, mas ore até você se tornar íntimo do Senhor. Seja íntimo do Senhor. Porque a liderança cristã deve ser diferente da liderança do mundo. A liderança do mundo basta ter a boa vestimenta, uma boa oratória, uma boa postura e está tudo certo. Precisamos ter isso? Sim, precisamos. Mas o líder cristão, ele precisa ser santo, assim como Deus é santo. O líder cristão, ele precisa ter uma vida no altar. O líder cristão, ele precisa ter uma postura. E ele precisa ouvir a Deus. E ele precisa exercer o teu ministério com excelência. Mas para exercer o ministério com excelência, você precisa praticar e ter essas qualificações na tua vida. Amém? Que você possa, depois desta aula, ler a apostila que aí está, e que você possa se aprofundar
que você possa buscar ao Senhor e que você possa ser realmente o exemplo dos fiéis. É um desafio que nós temos. É um desafio que eu faço para você. Vamos juntos crescer na obra do Senhor. Que Deus possa te abençoar. Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida. E que você venha entender o teu chamado. Que você venha entender o porquê você foi escolhido pelo Senhor. Que Deus te abençoe. E tenha um bom curso ainda, que terá 2 módulos ainda pela frente. Grande abraço. Qualquer dúvida, fale conosco. Estamos à disposição para te ajudar.